Olá, olá, olá! Está me ouvindo? Está me ouvindo? Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Claro que você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe o nosso podcast, os nossos podcasts, nas seguintes plataformas. Estamos no Spotify, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, também TuneIn, Spotify e, claro, que tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Acompanhe os nossos colunistas lá. Lá temos o escritor Darlan Zurk, o pesquisador de cultura e jornalista Assis Ângelo e também o crítico musical e jornalista Sérgio Martins está por lá. Hoje, 16/7/2020, edição de número 113 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 112 entrevistados, 112 personalidades falando das coisas mais importantes e diversas possíveis. Hoje, aqui comigo, é a segunda live de hoje, né? Agora há pouco já fizemos uma. Eu tenho a honra de receber aqui o empresário Moacir Dantas. Moacir, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo. Obrigado, Carlos Silva. Para mim é um grande prazer, é um sonho realizado hoje em participar do programa seu. Eu tinha um grande interesse de um dia ter essa oportunidade e Deus me presenteou com o dia de hoje, né? Para mim falar ao povo de Nova Açores, falar aos clientes de Nova Açores, aos 15 anos que eu estou aí prestando serviço ao povo de Nova Açores. Estou muito feliz em poder falar contigo e com o pessoal. Eu que agradeço a tua aceitação do convite. Você é empresário, dono da Moacir Tour, uma empresa de transporte. A Moacir tem quanto tempo já de fundada? Ela foi fundada 6 de maio de 99, né? Então estou com 21 anos e alguns meses aí. Nós começamos pequeno, começamos com a Topic, com micro-ônibus, depois nós ficamos, infelizmente, no início, na época do VHC, na época do clandestino ainda, passou os 10 anos sem registro na NTT, até conseguimos a linha Moacir Tour junto com a JS, que na região hoje, graças a Deus, é a única empresa que tem a linha legalizada pela ANTT, que nós fazemos a linha Aurora, Ceará, a São Paulo, onde fazemos pontos, onde nós temos guichê na rodoviária de Osasco, São Paulo, e levamos nossos clientes em casa, em toda São Paulo. Você falou aí da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres. A sua autorização, me tira uma dúvida. Eu ouvia muito falar que você tinha uma autorização para fazer, por exemplo, transporte de turismo. Você hoje já tem uma autorização para transporte de passageiros interestadual? É isso. Nós não temos mais o transporte de turismo. Nós não temos mais essa classificação. Um exemplo, se o povo de Nova Açores quiser fazer uma excursão para Porto Seguro, tem que ter a AGERMA. A Moacir Tour não tem a AGERMA, porque ela tem uma linha interestadual que faz Bahia-São Paulo. São Paulo-Bahia, essa que é importante. Então, eu tirei do foco de fazer excursões para Porto Seguro, para outras cidades, para Guaranhuns, para Campina Grande, porque o fluxo de movimento, para mim, não compensava. Compensa para mim a linha São Paulo-Bahia, Bahia-São Paulo. Então, nós somos agregados à empresa JS, que tem a linha na NTT, tem o carro, tem a placa que está lá, como é que diz? Digitado que o carro está... Como é o nome? Agregado. Está agregado não, está habilitado. Está um carro habilitado a fazer o transporte interestadual, certo? Nós temos nossos carros habilitados para fazer a linha interestadual. Inclusive,
e nós estamos proibidos de estar rodando de ir para São Paulo pelo governo federal, pelo decreto do governo Rui Costa. Nós estamos proibidos de rodar, certo? Mas temos uma decisão de um município que liberou, um município, liberou o decreto para o ônibus entrar na cidade para fazer o serviço interestadual. Por isso que a Moacir começou a rodar agora. Porque antes, na pandemia, 19 de março, os 2 veículos que chegaram de São Paulo, eles ficaram no pátio, ao lado da rodoviária, na antiga rodoviária de Nova Açores, lá parados. Nós respeitamos as pessoas, respeitamos as vidas das pessoas, e nós paramos de rodar, seguindo as leis federais, os decretos. Quando se passou 60 dias, a gente parado, né? E nós observando que os donos de ônibus que foram surgindo, eu digo dono de ônibus, não estou dizendo dono de empresa, Sim. surgindo, começando a fazer linha Bahia-São Paulo, São Paulo-Bahia, clandestinamente, chegando de madrugada, e o grande prefeito Cassinho, indo de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, com a equipe dele, vigilância sanitária, fiscalizar os queridos conterrâneos dele. Eu falei, tá tendo um grande apoio à cidade de Nova Açores. Tá tendo um grande apoio. E fiquei até feliz. Procurei o prefeito da minha cidade aqui, que é de Aporá, onde eu resido aqui em Itamira. Eu sou de Itamira aqui, moro na roça, no povoado. E também moro em Salvador e fico mais também em São Paulo. Uhum. Agora, a Moacir tem quantos ônibus hoje? A Moacir tem quantos ônibus? Cadastrado, tenho 5 ônibus. Cadastrado, legalizado para rodar Bahia, São Paulo, Bahia. Hoje só tem um ônibus rodando para São Paulo. E cadastrado você tem 5 e não cadastrados? Não 2 ônibus. 2 ônibus. 2 ônibus. Que não roda, que faz serviço de apanha. Vai em Nova Açores pegar 2 pessoas, 5 pessoas. Vai em Itapicuru, leva em Esplanada 3 pessoas. Então faz aquele jogo de apanha. E funcionários? Funcionário você tem quantos hoje? Funcionários nós temos 23 hoje. 23 funcionários. 23 funcionários. Bom, por que eu perguntei quantos funcionários o Moacir tem? Surgiu nos grupos de WhatsApp, chegou até mim áudios de declarações do empresário Moacir Dantas, dono da Moacir, que algumas pessoas de Nova Açores se sentiram ofendidas, e eu confesso também que fiz parte dessas pessoas que não gostaram desses áudios. Eu vou soltar esse áudio aqui agora e a gente vai comentar em cima dele, vai conversar em cima deles, e o Moacir também terá aí todo espaço para falar sobre isso. Eu vou soltar um dos áudios, que é a fala do Moacir. Vou até aproximar o meu microfone aqui da caixa, que vai ficar melhor. Vamos lá. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Espera aí que meu... Aí. Olha, Deus, esse áudio você pode até repassar para quem você quiser. Vocês aí parecem que são de outro planeta. Eu vivo muito do pessoal de Nova Açores. Agora, a formação de vocês fica a desejar. Vocês parecem que pensam que a empresa e a gente cuida na cabeça para resolver. Não se comunicam. Não é só você, não. A gente está aí há 17 anos. Essa mulher, a D&D, que era nossa funcionária, ela saiu da empresa. E desde que essa liderança saiu da empresa, nós não conseguimos uma funcionária capacitada. Eu fui para aí com o maior prazer para contratar pessoas, umas 6, 8 pessoas, motoristas para trabalhar. E eu não consegui motorista para dar emprego aí em Nova Açores. Eu preciso de 3, 4 motoristas.
Mas não consegue porque as pessoas são mudas. As pessoas querem que a gente ferroe. Pega um ferrão de boi e futuque para a pessoa abrir a boca. As pessoas não têm a inteligência de se comunicar. As pessoas não têm a iniciativa. É uma região que eu não consigo. Eu fico aqui em casa e eu não consigo conviver. É pessoas diferentes. Parece que é outro país. É outro país. Eu não consigo conviver. Nossa, Márcio, mas você não consegue conviver transportando passageiro, ganhando dinheiro? É diferente. Agora, conviver, trabalhar com o público de Nova Açores, todos nós temos dificuldades. Todos nós. Aí você vai passar esse áudio, mas não vai passar o áudio seu, dizendo: ah, ficou uma pedra, botou uma pedra no serviço meu, não quis mais o serviço. Mas como? Se o senhor não se apresenta, se o senhor precisa do trabalho, não procura a gente. Você quer que uma empresa, Moacir, tu saia procurando, cadê o telefone fulano, tá deciclando, procura essa pessoa, desaparece do mapa. Eu sou até consciente do recurso que eu tenho, que a empresa tem que pagar o senhor. Agora só quer que a gente tem milhões de coisas para resolver, e aí só quer, não desmerecendo, só quer que a gente tenha tempo para ligar para a pessoa. Ô, meu amigo, você quer fazer o desembarque? Você quer fazer o embarque? Não é só o senhor não, é todos que tentaram trabalhar aí. Eu trouxe motorista de fora para morar em Nova Açores, já que não consigo aí motorista em Nova Açores, porque são pessoas mudas, que têm dificuldade escolar, de se comunicar. É difícil. Moacir, esse é um dos áudios. Minha primeira pergunta, você reconhece como sendo sua voz? Sim, sim. Em que situação isso foi dito? Eu gostaria que você falasse agora. Olha, em Nova Açores, nós sempre chegamos, temos o nosso funcionário lá para receber o nosso ônibus, fazer o desembarque. Certo? Eu tive a necessidade de um carro nosso precisar ir para a Feira de Santana arrumar o ar-condicionado do carro. Eu fui orientado pelo motorista nosso: Moacir, é melhor esse carro ir por Biritinga do que voltar para Alagoinhas, Iambu, Alagoinhas e Feira de Santana. É melhor liberar esse carro para ir para o Biritinga e Feira, e você contrata um carro aqui, um caminhãozinho, ou o que for, para fazer a entrega das encomendas que chegou em Nova Açores, que estava no carro carregado. Já tinha descarregado os passageiros e ficou as encomendas da região, que eram 2 bagageiros. Eu fretei o senhor Edilson, ou Edilson ou é Adilson? Edilson. Edilson. Quando o senhor faz um frete daqui de Olinda de Nova Açores para Olinda, aí ele falou R$100. Eu falei, olha, porém tem CREA, que também estava começando a trabalhar comigo também. A CREA diz, olha, tem Itapicuru também vai fazer. Que aí eu tenho que ir para Itapicuru e depois ir para Crisópolis. Aí vai, seu Marcinho, vamos fazer a viagem, certo? Vamos fazer a viagem e eu fazer um pacote e a gente se acerta. Não se preocupe não, que vai ser bom para o senhor e bom para mim. Pronto. Ele fez a viagem e eu fui embora e ele seguiu a viagem dele. Nesse período, que isso era no outro dia, eu viajei, era de noite, eu viajei e fui embora. No outro dia, ele coitado, ficou sem sinal de celular. Né? Ele não ligou em Cajutiba, não ligou em Crisópolis, não ligou em Nova Açores, sumiu do mapa, sumiu. Igual avião, saiu do satélite. E os clientes nossos, acostumados, quando o ônibus chega
volta à noite entregando as encomendas. E no outro dia, as encomendas já estão em Crisópolis, já estão em Olivina, em Itapicuru, e nada de chegar as encomendas. E aí começou a esse rapaz. E ele sumiu. Sumiu por quê? Infelizmente, ele estava sem um crédito de botar R$10 no celular dele para funcionar. Ele não teve, aí foi o que eu falei para ele não teve a ideia de chegar numa agência. Olha, pessoal, estou fazendo um frete para Moacir, você é funcionário, dá para você colocar aqui R$10 no celular? Dá para a senhora aqui de Olivina, a Luana, ligar para Moacir e pedir a ele um vale para colocar celular que eu preciso me comunicar? Não se comunicou comigo. Mas isso foi resolvido. Certo? Ele fez a viagem, foi até Iambupe, entregou e voltou e pronto. Se passou outra semana, gostei do serviço dele, trabalhador, certo? E eu falei, seu menino, o senhor precisa de mais comunicação, tal, tudo. Não, contou aquela história toda do celular. Aí eu marquei outra viagem para ele fazer, certo? Que nós já tínhamos até acertando o valor. Qual é o valor? R$550. A Cléa, que estava começando a trabalhar, eu estava fazendo lá uma logística de encomendas. A Cléa, que trabalhava na empresa, ela está até afastada do serviço por contrato, suspensão do contrato. Eu deixei a Cléa junto com ele para fazer essa logística das encomendas. E também contratei um motorista chamado Rony Berg, para fazer o serviço, uma indicação do nosso motorista, chefe da manutenção dos carros. Motorista que já tem experiência, dá para rodar com o caminhão. Ele fez 3 viagens no caminhão de encomenda, Bahia, São Paulo, Bahia, por esse Rony Berg, e pronto. Mas por falta de comunicação, estou passando Feira de Santana, estou passando Milagres, o carro está tudo bem, a carga está tudo sossegada, já olhei aqui o carro já... Ele teve um treinamento, como é que se funciona, porque a gente presta serviço à sociedade. A gente se preocupa com os bens das pessoas. Então a gente fica preocupado. Então é uma pessoa que não tem dificuldade de se comunicar conosco. E eu falei com o encarregado, que é esqueci o nome dele agora aqui, o Luciano. Ô, Luciano, essa pessoa, ela é muda, pô. Ela é muda, a pessoa muda, não abre a boca, não conversa, só se ferroar para se comunicar, você entendeu? Não se conversa. Mas voltando à situação do Edilson, do Edilson, quando ele fez o frete dos clientes, quando fez o frete, entregou as encomendas todas, pronto. Ele se recuou, fez o serviço e pronto. Foi quando entrou a pandemia. Na visão dele, coitado, ele imaginava que tudo tinha que passar por Moacir, pelo dono da empresa. E eu fui a Nova Açores, eu saí com o intuito de ir para Nova Açores, só com uma, que Deus mandou ir. Eu fui porque eu já tinha reclamado vários anos que eu vim cobrando da administração da Bahia. 5 funcionários trabalham na administração aqui em Itamira. Gente, a gente precisa valorizar o povo de Nova Açores. A gente precisa. Você viu aí o movimento de novembro, de dezembro, de janeiro e fevereiro. Nós precisamos dar um apoio. Precisa ir lá, verificar, conhecer as pessoas e tudo. Como eu eu moro em São Paulo, passei 8 meses em São Paulo e tinha acabado, eu vim no carnaval, passei o carnaval com a minha família, eu folguei um pouco aqui, falei, eu vou em Nova Açores e eu vou querer contratar lá 8 a 10 funcionários. 8 a 10 funcionários em retribuição ao povo de Nova Açores, aos meus clientes. Eu preciso de conseguir 8, 10 pessoas lá. Por quê? Veja por que a necessidade. Eu procurei Renato, amigo nosso, amigo empresário da Renata da Gráfica. Renato da Gráfica, ele faz artes, adesivos. Eu falei, Renato, eu preciso de conseguir pessoas para trabalhar. Você não tem um contato com o prefeito, Cassinho, ou então com algum assessor,
ou algum secretário que eu chegue até ele, não precisa chegar até o prefeito, que chega até o assessor, para me informar que a Mossitu está precisando de 8 a 10 funcionários em Nova Açores, que fica mais fácil. Porque a minha tristeza hoje é que eu não tenho contato nenhum em Nova Açores. Eu só tenho com o Renato da gráfica, que eu faço. Mas quando o senhor, por exemplo, qual é a formação do senhor? Segundo grau. Segundo grau. Quando o senhor não acha ofensivo começar um áudio, por exemplo, dizendo com a seguinte colocação: é um dever do ser humano, óbvio, respeitarmos a todos. Nem todo mundo tem condição de estudar, nem todo mundo tem uma formação. O senhor começa um áudio dizendo que a população de Nova Açores deixa a desejar, que não sabe qual é a formação do senhor. Sendo que Nova Açores tem cara que já estudou em todos os lugares do mundo. Porém, nesse mesmo áudio, o senhor começa falando errado, um português errado. Entendeu? Planeta, o senhor pronuncia. Isso não é ofensivo? Isso, por exemplo, dizer que as pessoas têm que levar ferroada, o senhor não remete um pouco ao tempo da escravidão, onde os coronéis faziam tudo nas casas grandes, senzala? Isso não é ofensivo? Eu reconheço que é ofensivo, sim. Foi um desespero, porque eu tentei conquistar esse emprego, eu tentei conseguir esse emprego para essas pessoas e para mim também. Então, foi uma coisa pessoal entre eu e ele, porque não foi como um funcionário, foi uma discussão particular de um prestador de serviço, porque era eu e ele que estavam discutindo um assunto. É uma coisa particular da empresa. Uma coisa particular. Eu ofendi ele, certo? Ofendi a pessoa, ofendi o povo de Nova Açores, e também estou aqui para pedir desculpa, perdão, como Gilmar Mendes também, hoje a semana, ofendeu o Exército, dizendo que se juntou com a genocida, porque não tem um ministro da Saúde para tomar conta do nosso povo, né? E ele falou que não é isso, estava defendendo o Exército, que o Exército é uma instituição de qualidade e podia estar se perdendo no meio do caminho, tomando conta do Ministério da Saúde. Agora, que eu fui muito ignorante, brabo, dizendo que ferroar, e tipo um coronel muito racista, né, dizer que só vai no empurrão, a intenção foi falando para ele. Foi falando para ele que eu falei. Mas assim, quando o senhor fala, quando o senhor está numa discussão com ele, nesse mesmo áudio o senhor acrescenta, não só você, e nós temos dificuldades de lidar com as pessoas de Nova Açores. E aí eu pergunto, quando o senhor diz, nós temos dificuldade de lidar com as pessoas de Nova Açores, quem são esses nós? Certo, é porque eu já tinha, eu contratei 10 pessoas para trabalhar, 10 pessoas. Então eu contratei o Edilson, eu contratei o mais 2, que eu não lembro o nome dele, que acho que é sobrinho ou é parente dele, 3. Eu contratei o Ronenberg, 4. Eu contratei a Néa, 5. Eu contratei a própria Cleia, 6. Certo? E contratei 6, já tenho 6. E teve conversa com mais 2 motoristas que iam treinar, fazendo embarque e desembarque. Então, eu globalizei aquelas 10 pessoas que eu queria realizar aquele sonho meu de ter 10 funcionários em Nova Açores. Eu globalizei aquelas 10 pessoas que eu não consegui uma prova, não consegui nenhum deles ter uma comunicação comigo, que nenhum deles conseguiu passar na prova, no teste de uma comunicação. Você entendeu? Eu tenho uma função chamada NEA, que ela foi para a zona rural e está lá até hoje. Eu tive que colocar. Como é que é elaborada essa prova? O senhor está contratando, por exemplo, para motorista ou para embalador? Usando um termo que o próprio Edilson usa no áudio.
Como o senhor elabora essa prova? O que é preciso para embalador e motorista? Não, ele falou embalador, é questão do seguinte, o motorista é motorista, você vai dirigir o ônibus, vai dirigir o caminhão. Sim. Certo? O embalador que ele fala é pegar as malas das pessoas, Sim, e embalar de plástico e arrumar no bagageiro. Fazer o embarque das malas do pessoal e desembarcar as malas dos clientes. Então a embalagem é essa que eu falo. A embalagem é essa. E a questão dos motoristas, que nós não tivemos dificuldade. Eu tive de dispensar o Ronenberg por falta de comunicação. Que não passa o dia todo sempre viajando, sem comunicação, saiu. E sobre esse Edilson, ele nunca ligou para mim. E nunca ligou para um funcionário. Ele nunca ligou para... Quando ele chegou, quando ele esteve aí, quando ele estava aí, ele não procurou ninguém. Ele tinha o telefone da Camila, que é a gerente do RH, que acertou a conta com ele, e ele só focou, porque eu quis tomar frente, dizer, eu vou em Nova Açores, porque eu quero fazer amizade com Nova Açores, eu quero me aproximar com o povo de Nova Açores, eu quero conviver com as pessoas de Nova Açores. Eu tenho provas que eu falei com o Renato da Gráfica, falei com o rapaz que é o dono do prédio de Nova Açores, da minha agência, que eu queria alugar uma casa aí em Nova Açores. Queria e ainda quero alugar uma casa em Nova Açores. Esse pessoal contratado que você está falando, por exemplo, eles são com contrato por tempo de trabalho, com contrato do registro, e como é que é feito o pagamento, como é que é definido os valores que o senhor vai pagar? Todos os funcionários são registrados. Todos os funcionários são registrados. O que aconteceu, eu fiz um frete, um serviço de frete. Eu contratei um frete, tipo Uber. Sim. Eu contratei um frete por R$550. Você pega o frete do caminhão para levar as teias na sua fazenda. Foi um frete que eu fiz com ele. Ele não trabalhou para mim. Ele não é meu funcionário. Mas foi combinado o valor antes? O valor foi combinado, como falei antes, senhor, que até a Olidina ia ser R$100. Depois ele falou, a Cleia falou que ia para Itapicuru, ele falou, olha, depois a gente acerta. Acertou o valor. A briga não é o valor de R$550, certo? A questão não é o valor. A questão que está é a ofensa que eu falei, certo? Como você falou no início, que eu errei ter abrangido as 10 pessoas que eu tive contatos com as pessoas. E não é eu que faço contato. E veja, a minha situação. Eu saí de uma situação que não é eu que contrato. Tem o pessoal que faz a avaliação, que faz a entrevista. Inclusive, nesse dia, eu estava com a secretária que pegou os RG das pessoas, pegou o currículo, pegou o celular, eu estava com a Jússia. Ela pegou o contato e nós levamos embora. Deu para entender? Eu quis chegar de braços abertos para Nova Açores, para o povo de Nova Açores. Eu queria me turmar em Nova Açores. Eu queria chegar, conviver mais com as pessoas. Deixa eu soltar aqui esse áudio aqui do Edilson. Você vê o valor aí, né? Você pagou quanto para Ronenberg? Você pagou R$1.000 para Ronenberg? Eu não sei como é, se a gente trabalhou, se foi o salário fechado o mês, não sei como é. Só foi certo para eu ir trabalhar e levar os meninos para trabalhar. Agora o valor não foi fechado, não foi combinado o valor. Nunca tive essa resposta de valor. Nesse áudio ele diz que não foi combinado o valor antecipadamente. Inclusive tem outro áudio dele, eu não vou passar aqui, que é um pouco longo, que ele até fala, o senhor veja aí quanto o senhor me paga e quanto eu valho, quanto o meu serviço vale. Acha justo isso? Eu fiz repete, falou, fiz tem um áudio dele, Sim. onde ele diz assim, o senhor vê aí o que o senhor quer me pagar, veja aí quanto eu valho, quanto o meu serviço vale, e o senhor deposita. O senhor acha justo isso? E isso foi verdade mesmo? Ele perguntou
perguntou a mim, agora, recentemente, eu falei, não é, mas por que eu tenho de valer, eu tenho que pagar o serviço? Porque eu não lembrava que ele fez serviços de embarque e desembarque. Ele avisou para mim hoje que ele fez o embarque de Nova Açores para Alagoinhas, dentro do ônibus, certo? Em fevereiro. Eu não lembrava que ele fez isso. Por quê? Porque quem tem que fazer isso era funcionário de Nova Açores, era funcionário de Alagoinhas. Então ele não teve acerto. Ele fez uma viagem na sexta-feira e outra na terça, ou na sexta ou na terça. Sobre o Ronenberg, não tem nada a ver. O Ronenberg ganhou R$1.000, certo? Recebeu R$1.000, complementando o dinheiro mais que ele recebeu, porque para ele ir para São Paulo, ele ganha R$1.400. Então, como ele soube que o Ronenberg recebeu 1.000, ele imaginou que ia receber 1.000, não sei. Eu tenho que ouvir a versão dele, porque eu tenho muitos áudios dele aqui, de muitas ofensas, dizendo que eu chamei de burro ele, e eu não chamei de burro. Na verdade, assim, nos áudios do senhor, eu ouvi todos, tanto os que recebi do grupo, recebi outros também aí. Hoje, durante o dia, eu também conversei com o Edilson, fiz questão de ligar para ele, conversar com ele para apurar os fatos. Em nenhum áudio do senhor existe a palavra você é burro, vocês de Nova Açores são burros, tá? Nenhum áudio. Porém, quando o senhor diz, por exemplo, que as pessoas não têm inteligência, que as pessoas de Nova Açores são difíceis, parece que são de outro país, será que você sabe o que é um drone? Não fica subentendido isso? A palavra burro? Não fica subentendido? Fica uma falta de conhecimento. Porque é o seguinte, ele tinha acesso de procurar os meus funcionários, os meus encarregados, não ficar me ligando no meu particular. Você entendeu? Ele tem que ter falado com a NEA, ele tem que ter falado com a CREA, ele tem que ter falado com a Karine, com a Camila, responsável. Ele tem acesso a todo mundo. E ele só queria falar comigo diretamente com o patrão. Você entendeu? Só queria conversar comigo. E eu fiquei, nesse período, eu fiquei sem celular. E nesse período que eu fiquei sem celular, ele não me ligou de jeito nenhum. O financeiro, eu tenho provas aqui, que o financeiro ligou para ele, até no fixo, ligou para ele, e ele não atendeu. Ele me mandou uma mensagem essa semana, mandou a foto, eu posso mandar o print, mandou só a foto do cartão da Caixa Econômica. Aí eu falei assim, quem é? Eu falei, quem é? Porque na foto não estava o rosto dele. Eu falei, quem é? Quando ele perguntou, eu falei, quem? Quando eu perguntei quem é, mais tarde, ele pegou o telefone e picou o pau, me xingar e me ofender. Aqui quem tá falando aqui é quem o senhor chamou de burro. Mas isso... Ele que me xingou. Ele que tava botando palavras na minha boca. Mas eu falei, o que é isso? O senhor, de certa forma, não se sente culpado pelo fato de não ter acordado o valor de pagamento? E aí eu te pergunto, o senhor deixou claro para ele, ao contratar, que o responsável pelo pagamento é fulano na empresa e não o senhor? Ficou tudo combinado? Talvez isso não tenha sido um mau erro? Pode ser sim. Pode ter sido porque, como ele não sabe, como foi uma primeira viagem, uma primeira experiência, ele tinha acabado de comprar um carro, certo? Que ele não tinha noção de quanto ia gastar de combustível, certo? Com a amizade que nós se conhecemos, ele muito bom de conversa, e nós se entendemos muito bem, Nova Açores, eu feliz da vida, tudo ali. Eu não faço questão por dinheiro de resolver se é 300, se é 400. E nós acertamos até a Livinha. Depois ele cobrou R$550, que ele veio até Crisópolis, até Inhambupe, foi pago R$550. O segundo frete não foi acerto nem comigo, que eu não estava nem, já foi o pessoal da empresa que já resolveu por si próprio,
e pagou R$ 450 quando ele cobrou, normalmente, certo? Agora ele queria, meu Deus, que eu lembrasse que ele fez o embarque do dia tal, que ele tinha pelo menos de falar com alguém da empresa. Me ajuda aqui, eu fiz uma viagem mas aí que tá, mas ele não sabia quem era esse alguém da empresa, além do dono, entendeu? Não foi deixado isso claro, concorda? Mas tem a funcionária de Nova Açores, a funcionária só estava lá. A funcionária, eu falava da menina, eu falei com a menina, falei, mas quem é a menina, rapaz, você está falando? Quem é a menina? A agência Nova Açores está lá. Ele tem um contato, a agência Nova Açores está aberta direto, está aberto. Entendeu? Ainda falta algum pagamento para ele? Falta pagamento, sim, que eu fui informado hoje de quanto? Umas diárias, não sei quanto. Foi feito as viagens. Foi feito está se devendo a ele 14 viagens ditas por eles, porque nós não tivemos controle. 14 viagens, 14 embarques, vindo de Inhambupe para Nova Açores, de Nova Açores para Olinda, 14 viagens que ficou para se pagar. O financeiro está acertando com ele qual o valor desse desembarque, dessas horas de serviço, porque o ônibus vem de São Paulo, ele espera o carro, ele espera o ônibus em Inhambupe, a despesa é nossa, e ele segue para Nova Açores e descarrega. Tem um prazo? Tem um prazo já para passar para ele, que quando será feito o pagamento? No prazo, o prazo é imediatamente, entendeu? Não existe falta de pagamento. Hoje, nós estamos levantando isso hoje, porque a informação foi hoje que eu estou devendo diárias ao rapaz. Porque hoje que ele cobrou, hoje que ele se comunicou, você entendeu? É isso. O Berguinho diz aqui, ó, que o senhor dispensou porque mandou viajar com ônibus sem freios e com pneus careca. E ele pergunta se isso é irresponsabilidade da sua parte. Confirma isso? Isso é mentira dele. Ele mentiu. O que acontece? O Berguinho é o Ronenberg, é isso? Eu não sei se é o mesmo. Tá o nome Berguinho. O Berg, deve ser o Ronenberg. Isso aí é mentira dele. O que acontece? Nós temos nossa equipe de funcionários, certo? Aqui na Itamira. Nós temos 10, 12 funcionários, certo? Quando a gente contrata pessoas de fora, eles começam a querer queimar o cara. Não quer que rode. Essa pessoa, ele pegou o carro daqui até Alagoinhas, certo? Ele veio com o ônibus da linha normal, que de Nova Açores até a rodovia da Alagoinhas, ônibus da linha, ônibus novo, e pronto. Quando ele chegou na Churrascaria São Francisco, o outro motorista que ia para São Paulo, que é o meu funcionário de mais de 30 anos, falou para ele o quê? Que o carro estava sem freio, que o carro estava sem pneu, que o pneu estava liso, que era um dos carros velhos, que eu falei ao senhor antes, que faz embarque, desembarque, fica aqui, fica cá. O ônibus estava carregado de encomendas. Como o carro lotou, que era um carro pequeno, estava de encomendas. Eu falei, o carro tá... Aí ele ligou para mim, seu Moacir, o carro não tem condições, o carro está sem freio, o carro não tem pneu. Eu falei, puta merda, que negócio é esse? Eu não tenho acesso à manutenção porque eu tenho o responsável pela manutenção, que é o Luciano. Aí eu fui questionado junto com o Adilson, funcionário nosso, com 3 funcionários. Eu falei, pô, Adilson, você queimou o cara, você queimou o Ronenberg, você tirou o cara da linha, tirou o cara da empresa, você fez um mal cara. Tem 3 pessoas, 3 funcionários de testemunha, tem a funcionária Karine, de Alagoinhas, que você falou mal, que a direção do carro estava difícil de dirigir, você falou que o carro não tinha freio. Eu tenho 3 pessoas testemunhas, rapaz. Você tirou o cara do serviço, o cara estava rodando já de caminhão e agora já estava de ônibus. Você sabe o que eu fiz, Carlos Silva? Que eu tinha compromisso com o povo e tenho. Eu peguei meu carro, eu estava em casa e fui até Alagoinhas, peguei minha mala aqui, e eu peguei o ônibus. Eu peguei esse ônibus que disse que não tinha freio, que o pneu estava liso, e fui até Feira de Santana.
sozinho dirigindo. Eu ia para São Paulo na sexta-feira, que eu tinha que chegar lá no sábado à noite, porque eu tinha encomendas para entregar no domingo, coisas perecíveis, sabe o que é? Farinha, feijão, carne seca, isopor de carne, tudo. Eu, no desespero, eu tive que pegar o carro e fui para a Feira de Santana. Certo? Quando, chegando em Feira de Santana, eu comecei a conversar com Deus e comecei a ligar para um colega meu, dono de empresa. Rapaz, você não me consegue um motorista? Você não me consegue um motorista para ir comigo para a feira, para ir para São Paulo? Eu consigo. Certo? Aí eu falei, poxa, aí cheguei em Feira de Santana, eu cheguei em Feira de Santana, eu coloquei 2 pneus novos na dianteira, novos, alinhei, balanceei e peguei os 2 dianteiros e botei na traseira, tá certo? E consegui outro motorista. Eu tenho provas com motoristas, os 2 motoristas de Feira de Santana, viajaram para São Paulo, eu dormi no hotel de feira, fiquei de pé, dormi no hotel de feira, o carro foi para São Paulo com os 2 motores de Feira de Santana, que inclusive esse motor de Feira de Santana está rodando para São Paulo, foi esse que chegou aí com 9 pessoas com coronavírus no Moreno, que ninguém deixou de dormir aí em Nova Açores, certo? Pessoal, ele foi para Nova Açores, o carro foi para manutenção em São Paulo, que não precisou passar nem na estrada, porque o carro estava bom de freio e de pneu. E quem tirou o Rannenberg da empresa foi o motorista nosso, de mais de 25 anos, o Adilson Francisco. Tirou o Rannenberg de rodar. O Tonho do Paiaiá, que é advogado, ele pergunta: quem contratou o rapaz? Foi o senhor ou os seus funcionários? Qual rapaz? O Edilson. Edilson é meu funcionário há mais de 30 anos. Foi você que contratou? O Edilson? O Edilson? Isso. O Edilson, eu contratei para fazer um frete. Ele fez 2 fretes para mim. 2 fretes. Mas foi você que contratou direto ele? Foi eu contratei com ele. Eu contratei. Diante de todas essas palavras que o senhor disse aí, a população de Nova Açores se sentiu ofendida, como é que o senhor acha que vai ser a relação do senhor daqui para frente com a cidade de Nova Açores? Olha, a primeira coisa que eu tenho de dizer ao senhor é o seguinte, que eu fiquei muito preocupado, certo? A minha família, nós somos uma família, entre eu, minha esposa e meus pais, certo? Eu tenho 21 anos que eu transporto vidas, tenho prioridade com o pessoal de Nova Açores, cuido bem do pessoal de Nova Açores, porque a passagem é até mais barata do que Alagoinhas e Inhambupe, certo? Eu faço assistência social ao pessoal, eu transporto remédio gratuitamente há muitos anos, eu transporto bacia de banho há muitos anos, cadeira de banho, cadeira de roda, certo? E eu queria dizer ao povo de Nova Açores que a principal agência que me ajudou até hoje a manter a empresa é o povo de Nova Açores. Eu tenho grande admiração. Eu acredito em fé em Deus que eles estão chateados hoje. Eu ofendi e peço perdão, porque a gente tem que ouvir errar e reconhecer o erro, mas eu falei referente a essas 10 pessoas que eu estava tentando empregar. Como ainda hoje, mesmo com essa pandemia, eu preciso de 5 pessoas para trabalhar. E lhe diga a você aonde está as 5 vagas para a pessoa para trabalhar. Eu preciso de 5 pessoas para trabalhar. Por quê? Porque a linha da empresa Moacitu, ela nasce em Nova Açores. Ela nasce em Nova Açores e acaba no Socorro, lá em São Paulo. Uhum. E termina em Nova Açores. Então, o carro chega em Nova Açores, ele tem que voltar para Inhambupe, para descarregar as encomendas, para depois voltar para ir para Inhambupe. Então, eu preciso hoje de pessoas que façam logística das encomendas. Hoje eu preciso de uma pessoa para atender no atendimento ao cliente, que nós temos Dona Vânia, que está lá, quebrando no galho, como posso falar, preocupada. Olha, quando você tiver a pessoa certa para arranjar, você me coloca.
eu precisava da Dona Cléia para ser a diarista, para cuidar dos carros, para higienizar por causa do coronavírus. Apesar que nós já higienizamos com bombas, mas nós temos nossas próprias bombas para higienizar e cuidar do carro melhor, certo? 3. E já precisava de 2 funcionários, 2 pessoas de Nova Açores para ser o guia, para tomar conta do cliente de Nova Açores a São Paulo, de São Paulo a Nova Açores. Eu preciso disso, certo? Então, eu tenho... Mas o senhor não tem medo de dizer isso aí, ao mesmo tempo que o senhor disse que as pessoas de Nova Açores são difíceis de se comunicar e com a formação dessas pessoas? Não, porque é uma tentativa, entendeu? Porque o que aconteceu, quando os currículos que eu peguei, eu trouxe para a sede. E o contato que eu tive com esse Edilson foi pessoalmente lá de fora, virtualmente na rua. Eu conheci ele na rua, não foi na própria empresa. Foi na rua, ele disse que era mototáxi, que conhecia São Paulo, que fazia... Foi uma conversa particular, sem currículo nenhum, sem nada, entendeu? Ok, mas... O que a minha esposa está me falando aqui? O que é, irmão? Minha esposa está mandando falar menos. É para a hora de cortar, já pode parar? Não, o que eu disse foi o seguinte. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Nova Açores que me relatou que um parente dele ia da Moacir para São Paulo. E, diante das palavras que o senhor disse, ele pediu para a pessoa não viajar mais o senhor. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa? Dá um voto de confiança para a gente, né? Dá um voto de confiança, porque a gente faz um trabalho diferenciado. Porque é uma empresa legalizada, levamos as pessoas em casa, na periferia, nos lugares mais difíceis, eu mesmo levo em casa as pessoas, faço questão. Todos os meus funcionários têm o maior cuidado com o povo de Nova Açores. Os motoristas falam, quando nós falamos, quando é Nova Açores, todo mundo pisa em ovos. Todo mundo tem um carinho pelo povo de Nova Açores. Todo mundo tem um carinho. Por isso que eu tomei essa atitude de ir pessoalmente, bater de frente, não é bater de frente, enfrentar as pessoas. Eu queria ter amizades aí em Nova Açores. Em 2008, eu consegui 6 motoristas. Denison, que é um rapaz aí que trabalha na Intran, que é o pai dele, perdeu um filho dele. Muito só, Jô, dá você calar a boca, por favor. Perdeu o irmão. Vou pegar atrapalhando aqui. O Denison, o menino que faleceu do infarto na fazenda. Eu sei. O pai dele... A minha esposa está me atrapalhando aqui, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Qual era a atitude do senhor? O que o senhor ia fazer, já dizendo que está arrependido das palavras? Caso eu não o procurasse para falar publicamente, o senhor teria tomado alguma atitude de pedir desculpa publicamente? E aí eu pergunto, o senhor teria coragem de ir lá na sua agência de Nova Açores colocar um pedido de desculpa às pessoas? Boa pergunta. Boa pergunta sua aí. Pergunta difícil de responder. Eu acreditava que as pessoas eu não ia saber que ia ter essa resposta tão negativa. Eu não imaginei que ia ter as coisas tão negativas que houve nos áudios, certo? Que eu falei para ele, não sabia que ele ia repassar esses áudios, certo? Fiquei até surpreso. Uma coisa importante que eu tenho sempre pensado e agradecer a Deus, eu tenho 21 anos que eu transporto vidas. Então eu sou uma pessoa vitoriosa, porque transportar vidas, 21 anos nessas rodovias, quando você vem de carro da Bahia para São Paulo para Bahia, você vê a situação difícil. 21 anos você com carro na estrada, quando você não está dirigindo, está os ônibus viajando 3, 4, 5 ônibus, e você não dorme direito, preocupado com acidente, com motorista com sono, cansado, como é que tá as coisas, como é que tá a viagem, é uma vitória. E eu assisto sempre os jornais, acompanhei sempre os jornais, eu vejo as grandes empresas sendo solidário
sobre o Covid-19. Sempre solidário. Eu tenho um recado para dizer ao povo de Nova Açores, para dar uma resposta de solidariedade ao pessoal, certo? Que eu gostaria de ver com o pessoal do CRAS, o pessoal da prefeitura, essas pessoas de Nova Açores que estão em dificuldade em São Paulo para vir para suas cidades, para vir para suas casas, a empresa doar essas 2, 3, 4 vagas de famílias que realmente esteja em necessidade de voltar para Nova Açores, para Guaiaiá, para São Miguel, para melancia, pé de leite, pau de leite. Eu queria ter essa aproximação que eu não tive e não tenho, entendeu? Tá, mas eu quero... então, assim, eu gostaria que o senhor se comprometesse comigo, aqui, publicamente, de fazer esse trabalho voluntário que o senhor está dizendo que fará e de colocar um pedido de desculpa na sua agência em Nova Açores. Muito bem, fazemos sim. Fazemos sim, posso passar uma divulgação no Facebook e tudo, e eu faço essa solidariedade com o maior prazer, certo? E ajudar ao próximo, que eu conheço São Paulo, conheço o povo de Nova Açores, muitas pessoas com dificuldades, então eu queria, junto com o setor público, porque possa ser que não podemos chegar aqui divulgar, senão muitas pessoas vão dizer que estão com necessidade, vão querer ouvir, porque que o CRAS faça um cadastro, junto com o prefeito, junto com a equipe da prefeitura, e ver as reais necessidades dos familiares que vão procurar aqui em Nova Açores, dizer e informar que as famílias estão em São Paulo com dificuldade, e a Mocitur transportar até o final de novembro, a empresa Mocitur fazer isso, para diminuir essas ofensas terríveis que eu falei, de ferroar essas 10 pessoas que eu machuquei o povo de Nova Açores. Então, o senhor não me respondeu direito. O senhor faria um pedido de desculpa, você colocaria na parede da sua agência, lá em Nova Açores, um pedido de desculpa por escrito e me mandaria essa foto? Eu posso pedir ao Renato para ele fazer essa faixa e colocaria lá uma frase pedindo desculpa ao povo de Nova Açores, sim, com o maior prazer e com a maior humildade. Então, acordo fechado entre a gente aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço aí e parabéns pelo sucesso seu. Muito obrigado, Moacir. Eu acho que arrepender-se nunca é tarde. Corrigir os nossos erros também não. O importante é não repetir. Obrigado, Moacir. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo de falar. E repetindo, eu tenho o maior sonho de falar contigo. Eu ficava assim, vazio, eu ficava, pô, eu tenho vontade de falar com esse cara aqui. Mas Deus deu a oportunidade, mesmo nesses momentos difíceis, mas é passageiro, e eu acredito que deu para se sair bem e as pessoas vão entender a minha situação. Claro que não vai poder agradar todo mundo, vai ter ofensas aí, como já vi algumas aqui, certo? E sobre trabalho, ele não trabalhou para mim, eu quero deixar bem claro. Ele prestou serviço, fez frete. Sim. Pronto, é isso. Moacir, obrigado. Agradeço também as tuas palavras de elogio à minha pessoa, fico honrado e espero que tudo se acalme e a gente precisa seguir em frente. Então, peça para colocar uma foto lá, uma imagem lá, uma frase, desculpa, me manda uma foto, eu irei postar também publicamente esse pedido de desculpa. Quero deixar um abraço especial ao pessoal do Paraiá, no meu coração. O Paraiá foi a única empresa de ônibus que entrou no Paraiá. Eu, Moacir, eu entrei no Paraiá, estrada de chão, de buraco na época, certo? E eu entrei lá e o pessoal elogiou. Só o senhor, Moacir, porque nenhuma empresa de ônibus passa aqui no Paraiá para pegar passageiro. E eu entrei, até hoje eu entro, e vou colocar um ponto lá no Paraiá para ajudar o pessoal da melancia ali, do São Miguel, para ficar mais próximo, para não ir para a sede, que fica mais distante. Eu conheço o município todo aí, já fiz festa em São Miguel, há muito tempo atrás, na época da Dediane, quando trabalha comigo, uma mulher guerreira da empresa D&D, certo? E estamos aí, estamos juntos, estamos na luta aí, tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos aí.
Obrigado, Moacir. Fica com Deus. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu, Amém. gente. Obrigado a todos. Satisfação. Um abraço. Até a próxima. Amém.